Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia, né? A todos. Convido você nessa manhã, juntamente comigo, a abrir a palavra do Senhor na carta do nosso irmão Tiago, no capítulo de número 1. Nós estaremos nessa manhã meditando a partir do verso de número 19. Tiago, capítulo 1, nós vamos meditar a partir do verso de número 19 e nós vamos falar nessa manhã, pela infinita misericórdia de Deus, sobre o seguinte tema: como ouvir sermões de forma salvadora. Como ouvir sermões de forma salvadora. Todos encontraram? Amém? Vamos ler. A partir do verso 19 nos diz assim, a palavra do Senhor: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Vamos orar? Senhor, aqui está a Tua palavra, que nessa manhã, mais uma vez, pela Tua infinita graça e misericórdia, Tu possa falar ao coração da Tua igreja, que encontra-se aqui, Pai, reunida de forma presencial, como também a meus irmãos, aos visitantes que estejam de forma remota nos acompanhando nesse culto dessa manhã. Nós Te pedimos isso nessa manhã, que nós sejamos boca Tua aqui nesse lugar e que pessoas sejam edificadas pela exposição da Tua palavra. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como ouvir sermões de forma salvadora? É o tema dessa mensagem aqui nessa manhã, para o nosso coração. Vou relembrar a vocês que esse Tiago, é o Tiago que é meio irmão de Jesus. Ele escreve essa carta para as pessoas que não moravam mais na Palestina, que estavam fora da Palestina. Então é uma carta geral, e que também essa carta foi originalmente escrita para judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então, quando ele diz aqui no verso 19 o seguinte, olha: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um, ou seja, outras versões diz todo homem, né? Esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Quando Tiago usa esse termo, todo homem, ele está se referindo a quem? A todo aquele, principalmente, que é religioso. Ele está dizendo o seguinte, para aquele público inicial e para nós hoje. O que é que ele está dizendo? A você que diz que conhece o Evangelho. No caso deles lá, que conhecem a lei. No caso deles lá, que frequentavam as sinagogas. No nosso caso aqui, que frequentamos um templo como esse. Ele está falando inicialmente para pessoas religiosas, que diziam conhecer a Deus, que diziam ter se rendido ao senhorio de Deus. É para essas pessoas que ele está falando inicialmente, mas que há um detalhe, que estavam vivenciando provas. E eu pergunto a vocês, todos que estão aqui nessa manhã, também as pessoas que me acompanham de forma remota nessa manhã: quem de nós não tem dificuldade na vida? Quem de nós, no transcorrer da nossa existência aqui na terra, não passamos por dificuldades? Eu não conheço um sequer, um vivente sequer, que viva ou esteja vivendo ou viverá debaixo de provas.
Então Tiago está falando para essas pessoas. Aí ele nos dá um conselho, para nós que estamos vivendo na prova, ou vivendo uma prova. Ele diz o seguinte, ainda no verso número 19, olha: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Veja que conselho interessante. Quando você está debaixo de uma situação de adversidade, quando você está vivendo uma luta na sua vida, tudo que você não quer é ouvir. Você gostaria mais de falar. Essa é uma realidade. Por essa razão, creio eu, que as pessoas procuram tanto os divãs dos psicanalistas. Você vai para um psicólogo, por exemplo, muitas vezes a única coisa que ele faz, e isso é bom, é lhe ouvir, para que você desabafe. Porque na realidade, pessoas que estão passando por dificuldade, a necessidade dessa pessoa é falar mais do que ouvir. E Tiago dá um conselho pontual aqui para nós, que quando nós estejamos passando por provas, ele diz o seguinte, que nós sejamos o quê? Pronto para ouvir. Essa palavra pronto, no original, é tax, T-A-X-I, que significa no grego rápido. Daí vem a palavra do nosso meio de transporte, táxi, né? Então o que Tiago está dizendo é o seguinte: ei, vocês sejam rápidos para ouvir, mas ouvir quem? Normalmente, irmãos, isso é uma coisa tão interessante para nós. Normalmente, quando nós estamos vivendo provas, Deus fala. Normalmente, quando nós estamos passando por período de dificuldade, Deus costuma falar. Por essa razão, Tiago dá esse conselho para nós: escute, esteja pronto, esteja atento, esteja rápido para você ouvir o que Deus tem a falar para você. Mas ao mesmo tempo que você esteja pronto para ouvir, ele nos dá outro conselho ainda no verso de número 19. Ele diz o seguinte: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja o quê? Tardio para falar. Por quê, meus irmãos? Porque debaixo da prova, e não só debaixo da prova, mas eu diria sempre, é preciso eu e você saber a hora de falar. E mais, também o que falar. E mais, com quem falar. Nós temos uma dificuldade, quando nós estamos passando por prova, às vezes nós dizemos asneiras, nós falamos bobagem. Tipo assim, Deus não está nem preocupado comigo, Deus não está olhando para mim, porque eu estou passando por isso. E às vezes nós dizemos essas asneiras, pior, com quem nós não deveríamos nos abrir. Então Tiago está nos dando um conselho importantíssimo aqui. Está passando por dificuldade, está passando por um momento difícil, a sua tendência de falar, primeiro escute. Escute o que Deus tem para falar para você, até mesmo, ou pode ser também através de uma pessoa, de um espiritual, de um homem ou uma mulher que congrega com você na igreja, na exposição pública da palavra. Então esteja pronto para ouvir, mas ao mesmo tempo que você esteja pronto para ouvir, você se atrase no falar. O que é que ele está dizendo? Reflita sobre o que você vai dizer, a hora que você vai dizer e com quem você vai dizer. É mais ou menos o seguinte que Tiago está dizendo, olha. Pense o seguinte, quando você for falar com alguém: o que eu tenho a dizer é verdade? Segundo, é oportuno? Cabe nesse momento? Terceiro, edifica? Vai trazer vida para a pessoa que vai me ouvir? Eu vou aproximar essa pessoa mais de Deus? Irmãos, são peneiras na realidade que nós deveríamos usar e infelizmente a gente não usa. Eu acredito que é o seguinte, olha, que quando nós estamos nas provas, geralmente nós falamos sem pensar, sem ouvir, sem orar e pior, sem medir as consequências. Há um provérbio em inglês que diz o seguinte, olha: tu és senhor da palavra não dita. Ou seja, você governa aquilo que você ainda não disse. Contudo, a palavra dita
é teu Senhor. Eu não sei se você já viveu uma experiência tipo assim, olha. Você diz alguma coisa a alguém e com 10 segundos depois que você falou, você reflete o seguinte: por que eu falei isso? Não é verdade? Eu não deveria ter feito aquela colocação, eu não deveria ter feito aquilo. Mais interessante, igual uma flecha, a palavra dita, ela não volta. Por essa razão nós somos escravos, né, da palavra dita. Ela é nosso Senhor. E por essa razão também eu creio que o rei Davi escreveu o Salmo 141, verso 3. Não precisa abrir. Olha o que Davi diz, e tem tudo a ver com o que nós estamos expondo nessa manhã aqui para os irmãos. Olha o que Davi escreve. Salmo 141, verso 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Né? Chamo sua atenção agora para o finalzinho do verso 19, quando ele diz que quando nós estejamos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar. O finalzinho agora, parte C. E tardio para ficar irado. Verso 20. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Meus amados irmãos, a Escritura nos diz, lá em Efésios, por exemplo, assim: irai-vos e não pequeis. Que ira é aquela que Paulo fala lá em Efésios? É a chamada ira santa. Por exemplo, o cristão pode se irar? Pode. Contra a injustiça social, contra o crime de aborto, contra o crime de pedofilia. Isso, entre outras coisas, isso é o que Paulo chama de ira santa. Contudo, aqui, Tiago está dando um conselho tipo o seguinte, olha, verso de número 19, tardio para ficar irado, e ele conclui no verso 20, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Qual é o ponto dele aqui, irmãos? Por conta do pecado que está presente em todos nós que aqui estamos, apesar de nós sermos justificados, existe uma linha muito tênue entre a ira santa e a ira humana. Normalmente, quando nós nos iramos, via de regra, essa ira, ela vem carregada também com ódio. Essa ira vem carregada com rancor. Essa ira, às vezes, vem carregada com desejo de vingança. Quando você está passando por uma provação, a sua tendência é não ter ira santa, mesmo nós que somos crentes. Devido à nossa natureza caída, a nossa ira, muitas vezes, ela vem misturada com rancor, misturada com ódio, misturada com desejo de vingança. Estão lembrados de Caim? Por essa razão, Tiago diz: tenham cuidado quando vocês se irá dessa maneira. Certo? Por que eu preciso ter cuidado com a ira na minha vida e você também? Porque a ira humana, Tiago conclui no verso 20, né? Não produz a justiça de Deus. O que isso significa? Tiago não está dizendo que nós não somos justificados porque nos iramos, não é isso. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que a ira produzida pelo humano faz com que você dê mau testemunho. Irmãos, como existe uma disparidade entre alguém que diz que é salvo, alguém que diz que foi alcançado pelo Evangelho, mas quando tem qualquer dificuldade dentro de casa, explode. E diz o seguinte: eu sou assim mesmo porque eu sou nordestino. Já ouviu essa pessoa dizer isso? Ou porque eu tenho descendência italiana. Eu já ouvi isso, né? Pessoas que explodem, aí depois de 5 minutos está tudo bem. Tiago diz: ei, não é assim. Ou outras pessoas que guardam, aí quando chega o limite diz: aí eu explodo. Quando eu não aguento mais, eu explodo. Conhece pessoas assim? Aquele que tem um pavio bem curtinho e aquele que tem um pavio longo. Mas em algum momento da vida ele vai explodir. E ainda diz o seguinte: é porque eu sou temperamental. Aí o que é que Tiago diz? Né? Tiago diz que quando você age assim,
o seu comportamento é do tipo que Deus não aprova. Porque a sua ira desequilibrada, a forma como você trata o seu semelhante, seja onde for, produz um triste testemunho. Em outras palavras, quando ele diz o seguinte aqui, olha, porque a ira humana não produz a justiça de Deus, Tiago está dizendo o seguinte, olha, quem faz isso, quem usa dessas atitudes, quem é assim, não glorifica a Deus na sua vida. Irmãos, há muitas pessoas assim, né? Eu acho que você conhece pessoas assim. Pessoas desequilibradas, que não têm domínio próprio, né? Que explodem prontamente com qualquer coisa, ou que guardam para explodir tudo de uma vez só. Aí Tiago diz, quando isso acontecer com você, o nome de Cristo não é glorificado na vida de vocês. Aí ele vai dizer a razão porque ele está falando isso, olha. Versículo de número 21. Olha o que ele diz. Verso 21. Portanto, então ele está concluindo o que ele falou nos versos 19 e 20. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Veja bem, a pergunta que eu gostaria de fazer a você, que eu fiz a mim mesmo, quando eu cheguei na altura desse verso 21, é o seguinte: como é que eu posso ouvir sermão, e esse sermão modificar a minha vida? Irmão, a coisa mais triste para um pastor é perceber que a igreja dele é bem doutrinada, e quando eu falo em doutrina, eu falo em exposição dos ensinamentos bíblicos. Eu não estou falando em pintar unha, eu não estou falando em cortar cabelo, em uso e costume, não estou falando nisso. O que eu estou falando é o seguinte, que quando a igreja ela é bem doutrinada, a esperança de qualquer líder é que as suas ovelhas mudem de vida. Mas, irmãos, a gente percebe que há pessoas que escutam, e o comportamento não muda. Eu não sei se você conhece alguém assim. Olha o que ele está dizendo aqui no verso 21, eu vou reler. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Olhe para o verso 21, e Tiago vai nos dizer uma coisa interessante aqui. Que tipo de sermão vai fazer diferença na nossa vida? E eu fiquei pensando acerca dessas pessoas que não mudam de vida. Qual é o problema dessas pessoas? Com certeza eu posso dizer uma coisa aqui, irmãos. O problema não está no púlpito. O problema não está aqui. O problema está na pessoa. E eu vou lhe provar biblicamente isso. O irmão de Jesus aqui, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte, que para você ouvir um sermão, para mudar a sua vida, é necessário abandonar duas coisas. Versículo número 21, em primeiro lugar, a impureza. Se você for olhar aqui no original, a impureza aqui são pecados de ordem sexual. Talvez o público para o qual Tiago tivesse escrevendo estava ouvindo o sermão, mas ao mesmo tempo estava em adultério, estava em fornicação, estava em prostituição. Possivelmente era isso aqui. E Tiago está dizendo o seguinte: uma pessoa que senta num lugar como esse e que escuta a pregação da palavra, mas o coração é cheio de pecado, a palavra não flui nesse coração, a palavra não alcança esse coração, né? E há cerca de 20 dias atrás, uma das nossas igrejas fez um podcast, né? Estou até chique, podcast, falando sobre a questão de
prostituição via internet. E a pessoa que estava ministrando disse um dado que eu creio que seja verdade, o seguinte: 70% dos cristãos professos visitam sites pornográficos. Irmãos, esse dado é preocupante, porque o que essa pessoa está dizendo é que de cada 10 crentes, de cada 10, 7 navega por esses sites. Aí você pega o universo de uma igreja dessa maneira. Aí Tiago diz: o sermão jamais vai fazer diferença nessa pessoa, porque no coração dessa pessoa existe impureza. Veja que coisa interessante. E eu gostaria de lhe dizer que não se engane. Tem muita gente pregando em pecado, cantando em pecado, tomando ceia em pecado, e em pecado de área sexual. Aí Tiago diz uma coisa muito interessante aqui, né? Eu gostaria de lhe lembrar mais uma vez que ele é irmão de Jesus. Certamente quando Jesus pregou, ele não era crente ainda, mas quando Jesus pregou a parábola do semeador, ele teve conhecimento daquele sermão. E o que Tiago tem em mente aqui é a parábola do semeador. O que é que ele está afirmando? Ele está afirmando que a impureza é semelhante aos espinhos e às ervas daninhas que sufocam a palavra. Em outras palavras, Tiago está dizendo o seguinte: alguém que vive em pecado, vem para um culto como esse que nós estamos participando aqui, e sai do mesmo jeito, mundano do mesmo jeito, apesar de frequentar sinagoga, apesar de frequentar templo, apesar de ser do louvor, apesar de ser pregador, apesar de tomar santa ceia, apesar de ter sido batizado, ele não muda, porque o pecado impede que a palavra seja implantada. Eu sou sincero a você, por favor, eu vou fazer 21 anos de cristão, agora em janeiro. E eu nunca tinha atentado para isso. Eu já preguei em Tiago várias vezes. Como a palavra de Deus se renova, meu irmão. Eu nunca tinha atentado para esse detalhe, né? Que como isso atrapalhava ou atrapalha as pessoas que se dizem salvos. Tiago lá na frente vai dizer isso. Mas não só isso. Ele diz o seguinte, olha, que é necessário que eu e você tire também, para que o sermão faça efeito na nossa vida. Verso 21, vou reler todinho. Portanto, deixando o quê? A primeira coisa, toda impureza e mais o quê? Acúmulo de maldade. Pare um pouquinho aqui nessa manhã. O que você entende por acúmulo de maldade? Tiago está dizendo o seguinte, que alguém que senta nessas cadeiras, e no coração dessa pessoa, existe o desejo de se vingar de alguém, ou tem um intrigado de estimação, a palavra não flui no coração dessa pessoa. A pessoa maldosa, né? A pessoa, talvez, lá na frente ele vai falar sobre isso, né? A pessoa que fala, denigre a imagem de quem quer que seja. Ele diz, uma pessoa como essa, ela não é transformada pelo sermão, ela é apenas ouvinte. Ela é às vezes até crítica de sermão, mas ela não consegue ser mudada pelo sermão. Irmãos, que coisa triste. Então, acúmulo de maldade aqui significa o seguinte: o desejo de ferir ou de machucar alguém, o desejo, irmãos, de denigrir a imagem de quem quer que seja, de destruir a reputação, em outras palavras, de ser maligno. Então deixe-me lhe dar um conselho aqui nessa manhã. Quando você vier para o templo, quando você vier ouvir sermão, tire essas coisas do seu coração, se é que existe. Eu não estou dizendo que existe, mas tire. E coloque o seguinte, olha, verso de número 21 ainda. Tiago diz o seguinte: acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Irmãos, o que ele está dizendo aqui? Antes de nós expormos o texto, eu vou citar um verso. Está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 11. Isaías escreveu o seguinte, olha: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei.
Não é forte? Normalmente a gente diz o seguinte: a palavra de Deus não volta vazia. É verdade, desde que o coração de quem a receba não tenha impureza, nem acúmulo de maldade. Se tiver, vai ser semente à beira do caminho, vai ser sufocada pelos espinhos, vai ser semente que é jogada em solo rochoso, até começa, mas não produz nada, porque a impureza e o acúmulo de maldade faz com que a palavra não flua. Pense numa coisa aqui comigo nessa manhã. Tiago está dizendo que eu e você, ou qualquer pessoa, deve acolher essa palavra com mansidão. O que significa isso? Tiago está dizendo aí, quando a Escritura estiver sendo exposta, abra seu coração. Diga o seguinte: Senhor, fale comigo. Eu estou aqui, Senhor, para te escutar. Desde a devocional, nada aqui foi em vão, irmãos. Quando Deus falou aqui através da irmã Francimar, expondo de uma forma breve a passagem do cego Bartimeu, Deus sabia com quem estava falando. E eu espero que essa pessoa já tenha aberto o seu coração. E agora a exposição pública da palavra, propriamente dita, está sendo feita novamente. Mas o que Deus está lhe dizendo é o seguinte: escute, que seu coração seja boa terra, que seu coração produza alguma coisa. Irmão, se o coração da gente não fosse duro, a palavra de Deus não era comparada a um arado, e nosso coração é uma terra, tem que ser preparada, tem que ser adubada. Aí você me pergunta: como, pastor? Com a abertura, para você dizer a Deus: Senhor, fala comigo que eu te escuto. Estão lembrados de Samuel? Senhor, fala que o teu servo ouve. Eu estou atento, Senhor, a te ouvir. Muitas vezes nós estamos aqui, irmão, nós dizemos o seguinte: pastor, eu quero fazer a obra do Senhor. Eu quero fazer a obra do Senhor. Eu quero fazer a obra do Senhor. Jesus entrou lá na casa daquelas duas irmãs. Estão lembrados? Marta e Maria. Marta estava a todo pique, porque para Marta o importante era fazer a obra do Senhor. Para Marta o importante era estar na portaria. Para Marta o importante era recolher dízimos e ofertas. Para Marta o importante era ajeitar as cadeiras. E Jesus diz: Marta, tem algo melhor para você. E Maria, tua irmã, escolheu a boa parte. O que é que Jesus estava dizendo? É preciso primeiro aprender para depois fazer. Por isso que a gente tem tanto escândalo na igreja evangélica, porque a gente acha que um paletó e uma gravata na vida do homem resolve tudo, e não resolve. Maria escolheu a boa parte, Maria se quedou nos pés de Jesus, aprendeu dele para depois de fazer. Marta tinha que entender isso, e eu e você temos que entender isso. E como nós entendemos isso? Abrindo o nosso coração com mansidão. Em outras palavras, não permita que a palavra de Deus fique na superfície. Vá ainda para o verso de número 21, finalzinho. Aí ele diz que essa palavra é poderosa para salvá-los. Vem cá. Para o autor sagrado aqui, ele sabia que o meio divino de Jesus salvar, ou de Deus salvar pecadores, é através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Mas interessante que no capítulo 1, verso 18, Tiago diz que esse povo já era salvo. E como é que Tiago diz que esse povo é salvo, e agora ele diz que é necessário que eles escutem a palavra para serem salvos? Eles eram salvos ou não eram salvos? Permita-me relembrar uma coisa aqui que nos foi dita domingo passado pelo pastor Jorge. Expondo a palavra do Senhor, o pastor Jorge disse o seguinte, e é verdade: a salvação é um processo. No momento em que você se converte, que você é regenerado, você é salvo da condenação do pecado. Quando você for glorificado, ou seja, quando nosso espírito finalmente se encontrar com o nosso corpo de glória,
ali nós seremos glorificados, nós seremos salvos da presença do pecado. O pecado não habitará mais em nós. Mas eu e você que estamos aqui, que somos cristãos, nós estamos nesse processo intermediário da regeneração para a glorificação. Já fomos salvos, né, da condenação do pecado. Um dia seremos salvos da presença do pecado, mas nesse trajeto há um processo chamado santificação. O que Tiago está dizendo aos leitores dele é o seguinte: a palavra que vocês escutam, ela é poderosa para lhes santificar. Os irmãos estão me entendendo? Salvo eles já eram. Talvez alguns estivessem deslizando, como o pastor James pregou aqui certo dia, no outro terreno, um terreno que não era de Deus, mas que o salvo volta para o terreno que é do Senhor. Então Tiago está dizendo o seguinte, que a exposição da palavra é o meio que Deus lhe dá para lhe santificar, quando ela é acolhida, quando ela é ouvida, mas também quando ela é colocada em prática. Alguns comentaristas dizem que saíram do Egito, entre homens, mulheres e crianças, algo em torno de 2,5 milhões de pessoas. Irmãos, isso dá 5 Campina Grande. 5 Campina Grande. Desses 2,5 milhões que saíram lá do Egito, só 2 entraram em Canaã: Josué e Caleb. 498 mil, né? Ficaram. 998, né? Faça a conta aí. Enfim, o restante ficou no deserto. Você me perguntaria, por que, pastor? Eu vou lhe responder à luz da Bíblia. Não precisa abrir, não. Porque a maioria ficou no deserto. Por que não entraram? O escritor aos Hebreus nos responde. Abra seus ouvidos, Hebreus 4:2, você pode verificar em casa. Olha o que o escritor diz: a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Porque toda aquela multidão se perdeu? Porque escutavam. Moisés pregava, os profetas pregavam, as sandálias não se desgastavam, as roupas não se desgastavam. Todo dia o maná estava na porta deles. Era uma coluna de uma nuvem durante o dia, refrigerado no deserto, como nós estamos aqui, e uma coluna de fogo à noite, espantava os inimigos. Não é verdade? Você imagina 40 anos tua sandália não desgastar, 40 anos a tua roupa está intacta, e a comida só era você sair e pegar. Tudo isso não foi suficiente para salvar aquele povo. Por quê? Porque eles ouviam e não prestavam atenção. Veja o poder que tem a palavra do Senhor. Esse momento aqui, graças a Deus por vocês estão olhando para mim, não sei nem porquê, mas graças a Deus que vocês estão atenciosos, né? Mas como é triste, irmão, você prega em alguns lugares, o louvor termina de pregar, vai lá para fora bater papo, e fica pregando, fica lá rodeando, porque não dão o real valor da exposição da palavra. É triste demais isso, irmãos. E foi o não ouvir a palavra, não acolher a palavra de Deus, que fez com que aquele povo ficasse no deserto. E Tiago sabia disso. Versículo 22. Olha o que ele diz no 22. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ele está afirmando aqui uma coisa, que é vital que uma pessoa seja ouvinte da palavra. Porém, só escutar, só se deleitar nas pregações, só ser uma pessoa apaixonada por sermão e não praticar, não salva ninguém. Não salva ninguém.
somente engana essa pessoa. O que Tiago está combatendo aqui, meus irmãos? É o auto-engano. Eu dava o discipulado quinta-feira passada aqui, e a menina estava apresentando o plano de salvação. É claro que era uma encenação, né? A uma pessoa que se dizia mormon, e uma cristã apresentando o plano de salvação a um mormon. E no final, houve o seguinte comentário: que não é muito difícil um católico apostólico romano se render ao Senhor, que não é difícil um espírita se render ao Senhor, que não é difícil um mormon se render ao Senhor, mas a pessoa mais difícil de se converter, sabe qual é, meu irmão? É aquela pessoa que está num lugar como esse aqui, escuta sermão, toma ceia, já foi batizado, adora louvor, até participa de alguma coisa na igreja, jura que é salvo, mas não é. É esse perigo aqui que Tiago está combatendo, o perigo do auto-engano. Eu estou num lugar como esse, eu dou a paz do Senhor, eu mudei minha roupa, eu mudei minha indumentária, eu mudei meu modo de falar, eu mudei minhas amizades, mas eu não mudei de vida. Sabe sermão de frente para trás, de trás para frente, sabe quem prega bem, quem não prega bem, tem preletor preferido, não tem nada de errado com relação a isso, mas a vida não muda. Posso lhe dar um conselho aqui nessa noite? Manhã é manhã, amém? Há pessoas que não gostam de marcar a Bíblia, né? Pastor Jaime Selma, eu adoro, eu arrisco, né? Eu gosto. Mas o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: olha, não basta simplesmente você marcar a Bíblia, é necessário que a Bíblia lhe marque. Sabe o que Tiago está dizendo aqui? Que uma coisa é a gente ser enganado pelo diabo, outra coisa é nós nos enganarmos a nós mesmos. Tá. Vou chamar você, por gentileza, a voltar a sua Bíblia lá para Mateus, por favor, meus irmãos, capítulo 7. Verso 21. Até o verso de número 25. Mateus, capítulo 7, verso 21, até o verso de número 25. Os irmãos encontraram? Posso ler? Diz assim o texto sagrado: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Por que esse texto me chama a atenção? Porque Jesus não diz que é mentira. Jesus não diz a essas pessoas que eles não fizeram milagres no nome dele. Jesus não diz a essas pessoas que eles não profetizaram, ou seja, que não pregaram. Jesus não diz que eles fizeram isso. Jesus apenas diz a eles o que eu não gostaria de ouvir jamais em minha vida: eu simplesmente não sei quem vocês são. Vocês não fazem parte do meu aprisco. Eu não conheço vocês. É o auto-engano, irmãos. É pessoas que ocupam um lugar como esse, mas estão perdidos. É pessoas que ocupam o lugar onde vocês estão aqui, estão perdidos. Por quê, pastor? Porque nunca mudaram de vida, não tem mudança de vida. Escuta e não pratica. 23 e 24. Olha que coisa. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Qual é o exemplo que ele está dizendo aqui? Que ele está nos dando aqui?
primeiro ponto aqui, importante para a gente pensar com base nesse verso 23 e 24. A superficialidade de pessoas ou de irmãos que quando estão debaixo da prova, que quando estão vivenciando uma situação difícil, passa a murmurar, não praticam boas obras, e talvez o pior dos nossos males, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, não dominam a língua. Tiago está combatendo esse tipo de pessoa, né? Que o que, pastor? Para o autor aqui, inspirado pelo Espírito Santo, há uma semelhança muito grande entre quem escuta a palavra e aqueles que se olham no espelho e se esquece de como era. Esse é o exemplo que ele está nos dando aqui. Se esquece da sua face, se esquece a maneira como está vestido. Qual o exemplo que Tiago está nos dando aqui com base no verso 23 e 24? Que comparação ele está fazendo? A comparação é a seguinte, olha, você se senta num lugar como esse, e Deus usa o pregador, e vai no seu calcanhar de Aquiles, por exemplo, diz a você o que você precisa mudar, e no íntimo você sabe, é comigo, essa palavra não é para A, não é para B, é para mim, eu sei que Deus está usando esse homem, ou essa mulher, essa pessoa para falar o meu coração, você escutou, ouviu o sermão, mas o sermão não conseguiu fazer com que você mudasse em nada. Tiago diz que você é semelhante a uma pessoa que vai para a frente de um espelho, e o espelho mostra para essa pessoa que está de frente para ele os seus defeitos, tipo assim, se ele está gordo demais, se ele está magro demais, se a maquiagem da pessoa está extravagante, se a roupa está combinando, se o sapato combina com o vestido, por exemplo. Essa pessoa se olha no espelho, vê que ele está mal vestido, o cabelo está desarrumado, a maquiagem não está de acordo para o ambiente que ele vai. A pessoa olha para esse espelho, mas vai embora, e não faz nada para melhorar a sua aparência. Tiago diz que digamos assim, esse espectador negligente do espelho é comparado a um ouvidor de sermão que escuta e não faz nada. Por quê? Qual a finalidade de um espelho? Você vai para a frente de um espelho, irmãos, para melhorar a sua aparência, não é verdade? Você não vai para a frente do espelho para ficar pior. Você vai para um espelho e o espelho lhe diz aonde você tem que melhorar, o que você precisa arrumar. Para o autor sagrado, é a mesma coisa que está acontecendo nesse momento com você. Por que você veio hoje de manhã para aqui? Ou nas outras oportunidades que você veio? Para que através do sermão, essa é a expectativa dele, você possa corrigir seus erros. Você possa tomar atitudes na sua vida, né, para melhorar, para lhe encorajar a fazer o que é correto. Em outras palavras, para você se tornar um crente melhor. Essa é a expectativa dele. Lá no livro de Ezequiel, Deus já denunciou o seu povo pelo mesmo erro, por ouvir sermão e não se consertar. Olha o que diz Ezequiel no capítulo 33, na altura do verso 32. Ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Eu vim aqui um domingo, tinha uma coisa que eu tinha que consertar na minha vida. Deus usou Fabrício, e eu ouvi, fiz nada. Não era pecado não, era só uma atitude. No outro domingo eu estava aqui de novo, Deus usou o pastor Jorge, eu ouvi, não fiz nada. 15 dias depois, Deus usou para mim um homem na feira, nunca tinha visto aquela criatura.
Ele olhou para mim e disse: eu sou da Assembleia de Deus, sou viúvo. Deixa eu lhe mostrar uma coisa que eu tenho aqui no celular. Do nada. Era como se Deus estivesse dizendo assim: ainda vai continuar? Eu não sei, irmão, quantas vezes Deus vai falar com você para você tirar o que não glorifica Ele dentro da tua casa, dentro da tua vida, nas tuas atitudes, nas tuas amizades. Eu não sei quantas vezes Deus vai falar com você. Quantas vezes vocês vão continuar brincando? Sabe? Porque tem amizades aqui que não glorificam a Deus. Há pessoas que andam com pessoas aqui que não deveriam andar. Você frequenta ambiente que você não deveria ir. Você vê coisa que não deveria ver. E Deus sabe disso. E por essa razão Deus está falando conosco nessa manhã. Há atitudes no culto que você não deveria ter. Essa é a grande realidade. Jesus, não sou eu não, Jesus comparou aquele que ouve a palavra e não a pratica a uma casa sem fundamento sólido. Está lá em Mateus 7,26, eu vou ler para você, olha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo aqui a você. Há pessoas aqui que você precisa melhorar o comportamento dentro de casa. Você não foi salvo para ser estúpido. É a grande realidade. Pratique o que você escuta aqui. Pratique o que você escuta aqui. Verso 25. Olha o que ele diz. Mas, ou seja, em contraste com aquele que escuta e não faz nada, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha, isso dói no meu coração. Sabe a coisa que mais dói no meu coração, irmãos? É saber que no Presidente Médici, na Bela Vista, no Pedregal, no Grotão, na Assembleia de Deus Central, na Presbiteriana, na Congregacional, isso dói demais. Existem pessoas que escutam e não vão mudar. Eu acho que o anseio de todo pastor, e eu sei que o seu também, é que todo mundo que congrega aqui conosco, por exemplo, que vai talvez encher esse lugar aqui à noite, todos fossem para o céu. Mas em toda a comunidade, inclusive para essa comunidade que Tiago está escrevendo, há aqueles que vão escutar e vão praticar. Mas infelizmente, há aqueles que vão escutar e não vão praticar. Eu ontem recebi, num grupo que eu participo, um vídeo da cantora Marília Mendonça participando de um final de um concurso de música gospel, em 2013. Ela cantando aquele hino de Zaqueu. Não sei se ela ganhou. Eu escutei, ela muito simples, roupa muito simples, cabelão, muito, muito jovem. E eu não sei, irmão, sinceramente eu não sei, eu espero que ela tenha sido salva. Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, eu espero que Deus conforte a família dela. Eu espero que agora ela esteja nos braços do Senhor. Eu não tenho capacidade de dizer se sim ou não. Mas o que me chocou, irmão, é que aquela menina cantando em 2013, exaltando o Senhor, diante da igreja. É bem verdade que não tinha seguidores, não tinha fama, não tinha dinheiro. E eu me perguntava, Senhor, por que ela não ficou? Por que ela não permaneceu? Tiago diz, verso 25, perdão, irmãos. Aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e o quê? E nela persevera. Interessante aqui, Tiago chama o evangelho de quê? De lei perfeita, lei da liberdade. O que ele está querendo dizer aqui?
que eu e você, presta atenção, por favor, irmãos, nós temos a capacidade dada por Deus de dizer não ao pecado. Eu não quero, eu não vou, eu não cedo. Por quê? Porque nós temos a lei da liberdade no nosso coração. O Evangelho nos libertou de nós mesmos. O Evangelho nos libertou das obras das trevas. O Evangelho nos libertou, irmãos, das potestades e dos principados. Hoje eu e você somos livres. A gente pode olhar para aquilo que tenazmente nos assedia, o pecado que você mais gosta. Você tem a capacidade de olhar para ele e dizer: eu não vou praticar, eu não vou fazer. Por essa razão é a lei da liberdade, lei perfeita. É isso que Tiago está dizendo. Mas, aqueles que atentam para a lei perfeita, lei da liberdade. O que significa atentar? Interessante, né? É aqueles que têm prazer nele. Olha, nós temos 3 cultos aqui apenas semanais. Na terça-feira, culto de oração. No domingo pela manhã tem a EBD, está sendo realizada agora. E à noite tem o nosso culto, digamos assim, de ações de graças, né? Vou usar esse nome. Não era para a gente perder nenhum. Só são 3. Se nós tivéssemos condições, eu sei que há pessoas que trabalham, que estudam, mas isso é vital para a nossa vida. É fundamental para a nossa vida, para a nossa perseverança. Tiago diz uma coisa interessante aqui, no verso 25: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, Interessante, o que é atentar? Eu repito para você, é ter prazer nele, é se encantar com o Evangelho. Nós temos que deixar, irmão, de sermos crentes só de domingo à noite. Nós temos que tirar do nosso coração a nossa raiz católica, apostólica, romana, de pensar que o dia do Senhor é apenas o domingo à noite. E temos que nos debruçar não só na terça, não só no domingo, mas todos os dias com essa palavra, olha. Porque é essa palavra que vai fazer com que você vá perseverar. João 8,32, a palavra de Deus diz o seguinte: olha, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Louvado seja Deus por isso. E ele termina dizendo o seguinte: olha, que esse homem que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas sendo um operoso praticante. Ele diz o seguinte: esse será bem-aventurado no que realizar. Preste atenção aqui, por favor. Com certeza, quando Tiago diz que esse será bem-aventurado no que realizar, com certeza Tiago tem em mente, sabe o quê? O Salmo 1. Eu não tenho dúvida disso. Ele tem em mente o Salmo 1. O que é que Tiago está dizendo para mim e para você? É o seguinte: se eu perseverar no Senhor, atentamente na lei perfeita, irmãos, as coisas vão dar certo na minha vida. Eu fico imaginando o seguinte: por que nós casamos mal? Porque há tantos jovens, irmãos, batendo com a cara na parede, casando mal. Pense sobre isso. Seu filho está namorando com quem? Vai namorar com quem? Como está teu relacionamento como marido e mulher dentro de casa? Será que não é falta de Bíblia, não? Será que nós não somos bem-aventurados porque está faltando Bíblia na nossa casa? Praticá-la, exercermos nossos papéis. Tiago diz que um crente que persevera aqui, está atento, ele é bem sucedido no que ele realizar. Ele não está dizendo que tudo na tua vida vai ser um mar de rosas, mas que você terá grande possibilidade de ter menos problemas na vida. E outra coisa, mesmo que você tenha problemas
demais na vida. No fim, o que lhe aguarda é uma coroa de glória. Isso é que é interessante, meus irmãos. Nós não estamos na nossa casa, nós ainda não chegamos na nossa casa, mas nós temos uma grande esperança. Quarta-feira eu fui parado por uma pessoa, sabe? Muito amigo meu, gente boa, infelizmente não conhece o Evangelho, e essa pessoa parou meu carro. Irmãos, ganha 15 mil reais por mês, salário excelente, né? Para ele e a esposa. E ele me parou e disse: Rony, olha bem, tem dia que eu penso em me matar. Eu me embriago para fugir dos problemas da vida. E eu preguei para ele, falei para ele, chamei-o a vir aqui. Segundo ele, vem, tomara que venha. Se não vem aqui, que vá para uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. Você me pergunta, às vezes a gente pensa assim: quem tem mais, quem tem mais, quem tem mais morre melhor. E não é. Mas quem conhece isso aqui, ó, ele é bem-aventurado, ele é feliz no que ele realizar. Irmão, é triste um homem ganhar 15 mil reais por mês e não ter paz, porque vê a hora a filha se suicidar também, que é casada, né? E você saber que o Evangelho chegou até você, e talvez falte alguma coisa, como falta para mim, falta para você, talvez, não sei, melhorar em alguma área da sua vida, e você não melhora. Melhore, meu. Deixe que esse Evangelho entre na sua vida e mude por completo a sua casa. Vamos concluir? Verso 26 e verso 27. Eu acho que esse aqui é um dos versos mais chocantes de Tiago. Ele vai dedicar todo um capítulo, lá no capítulo 3, ao verso 26. Olha o que ele diz: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Meus irmãos, o que é que você entende quando você lê aqui no verso 26? Preste atenção, olhe para ele, por gentileza. Se alguém supõe ser religioso, o que é que Tiago está dizendo aqui? Ele está dizendo: se alguém pensa que nasceu de novo, que foi regenerado, Tiago pensa, se alguém pensa que é cristão, irmãos, isso é muito sério, pelo fato de quê? De ouvir sermões, no caso do público dele, de frequentar sinagogas. No nosso caso aqui, se algum de nós que estamos aqui, nós pensamos que somos cristãos, se nós pensamos que nascemos de novo, porque nós estamos aqui, amém, mas isso é pouco. Tiago diz o seguinte, olha, qual o alerta que ele nos faz, qual a advertência que ele nos faz aqui? Se alguém supõe ser religioso, mas não o quê? Mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, irmãos, que existe um sério risco, repito, um sério risco de se viver uma religião mística, de se viver uma religião teórica, de se viver uma religião descontextualizada, sem praticidade. Interessante. Eu já participei de cultos, eu não tenho nada contra, viu? Quero deixar isso aqui muito claro. Que as irmãs marchavam dentro da igreja, e se tremiam, e era aquela unção, né? Aquela coisa fenomenal que você diz, meu irmão, essa mulher tem mais intimidade com Deus do que eu. Mas quando saía da porta, não cumprimentava ninguém. Lhe via no outro dia, e não dava sequer a paz do Senhor.
É uma religião mística. É uma religião descontextualizada. É isso que Tiago está querendo nos dizer aqui. Não basta apenas o ritual bonito, não basta apenas a liturgia pomposa, não basta apenas a exterioridade irretocável, não basta isso. É preciso celebrar o cristianismo na vida. É isso que ele está nos dizendo. Eu acho que eu vou pregar Tiago todo, não sei, Deus o sabe. Mas no decorrer dessa carta, Tiago vai dizer o seguinte: ele vai comparar a língua a um cavalo sem freios. Tiago vai comparar a língua com um navio sem leme. Tiago vai comparar a língua descontrolada a uma fagulha que incendeia uma floresta. Tiago vai comparar aquele que não domina a língua como uma árvore que produz frutos venenosos. Mas aqui em particular, nesse verso tão pequenininho, o que ele está afirmando é o seguinte: presta atenção, por favor, irmãos. Se uma pessoa se diz cristã, mas a língua dessa pessoa é má, é afiada, é ferina, é suja. Você conhece cristão que solta palavrão? Você conhece cristão que trata com doçura, que é polido com os de fora, mas dentro de casa é palavrão à torta e à direita? Sabe o que Tiago está dizendo dessa pessoa? A religião dessa pessoa é vã, é oca, é vazia, não serve para nada. Mas ele é religioso, ele está dizendo, é uma religião nula. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Isso é muito sério. Ele está afirmando que a língua, o que a gente fala, funciona na realidade como uma feridora do nosso coração. Você só fala do que seu coração está cheio. Não tem como ser diferente. Eu só expresso aquilo que está no meu coração, em qualquer lugar. O que Tiago está dizendo nesse verso 26 é que a língua funciona como uma radiografia do nosso coração. O que a gente diz, o que a gente fala, simplesmente mostra do que o nosso coração está cheio. Verso 26. Eu gostaria que você até gravasse isso. Não existe coração convertido se a língua é impura. Não tem crente que adora piada imoral? Não tem crente que adora compartilhar vídeos indecentes? Ele está demonstrando quem ele é. Eu acho que se Tiago tivesse um smartphone, que ele não tinha na época, né? E recebesse alguns vídeos que algumas pessoas da igreja compartilham, Tiago colocaria uma mensagem de volta para ele. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Em outras palavras, ele diria o seguinte: não há língua santa se o coração é sujo. Não tem, irmãos. Eu sei que é uma palavra muito dura, e como essa palavra falou comigo. Quando eu olhei para esse verso 26, eu cheguei à seguinte conclusão: se o coração estiver certo, a língua mostrará isso. Porém, se o coração está errado, a língua também mostrará isso. Em outras palavras, vocês vão sair daqui hoje de manhã sabendo se vocês são convertidos ou não. Tenho certeza disso. Eu vou para casa muito tranquilo hoje, porque quando eu chegar em casa, for almoçar, vai bater o seguinte sentimento no meu coração. Eu tenho certeza disso. Quem esteve hoje lá no Presidente Médici tem a capacidade dada por Deus de saber se é convertido ou não. Verso 27, a gente termina aqui bem rapidinho.
A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Interessante, né? Ele diz o seguinte, que existe uma religião pura e que é aceitável, né? A religião pura e sem mácula. Existe uma religião que Deus aceita. Portanto, qual conclusão você chega? Existe uma religião que Deus não aceita. No tempo de Tiago, graças a Deus, hoje nós temos previdência privada, nós temos previdência do governo federal. As viúvas hoje não passam tanta necessidade. Mas no tempo de Tiago, as viúvas eram, na realidade, sustentadas pela igreja, as viúvas cristãs. E Tiago diz o seguinte, olha, se vocês realmente têm uma fé salvadora, vocês cuidam de quem passa necessidade. Aliás, eu quero até agradecer à igreja a forma generosa, como os irmãos têm trazido alimento para aqui. Eu gostaria de enfatizar o seguinte, o conteúdo da nossa fé, da nossa salvação, é a morte expiatória de Cristo e a sua ressurreição gloriosa. Tiago não está dizendo que o fato da gente fazer boas obras nos salva, mas o fato da gente se preocupar com os necessitados mostra se nós somos salvos ou não. O cuidado com o necessitado não é o conteúdo do cristianismo, mas com certeza é a sua expressão. Não é um texto maravilhoso aqui? Porque ele diz no verso 26 o seguinte, que a sua língua mostra o que está dentro do seu coração. Que se seu coração tiver puro, sua língua será pura. E por outro lado ele diz o seguinte, se você estiver no caminho correto, se você é um cristão verdadeiro, você sai dessa cadeira mesmo. Você não é egocêntrico. Você se preocupa com quem está passando necessidade. Você olha para o irmão talvez que não tem um sapato, talvez que não tem 1 quilo de feijão para botar no fogo. Você se preocupa com essas pessoas, porque o evangelho chegou até você. Quem é cristão verdadeiro, levanta-se da poltrona da indiferença. Irmãos, é impossível alguém ser convertido e ter, graças a Deus, no final do mês, suas contas pagas, e não se preocupar sequer com o teu irmão que está passando necessidade. É impossível isso acontecer no coração de um salvo. Um salvo, com certeza, ele tem mãos abertas, ele tem bolso aberto, ele é uma pessoa generosa. É isso que Tiago está dizendo aqui, no verso número 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, ou seja, nas suas necessidades. Tiago está dizendo, se alguém está passando por necessidade, você está pronto para ajudar. Eu poderia lhe dizer aqui o seguinte, olha, há pessoas que clamam, irmãos, pelo menos às vezes por um telefonema seu, por uma mensagem sua. Como é bom a gente ouvir de coração, né? De alguém o seguinte: eu estou orando por você. Às vezes você não precisa de nada material, mas você precisa saber que há alguém, por exemplo, na nossa comunidade, que se preocupa com sua família, que se preocupa com seu ministério, que se preocupa com seu casamento, que se preocupa com seus filhos. Em outras palavras, irmãos, nós não podemos ser um poste. Eu já contei aqui o exemplo, vou repetir. Isso é real. Existia uma senhora que era uma crente assídua da igreja e seu esposo era um alcoólatra. E o filho dela era desviado do evangelho. E interessante, quando ele estava nas crises dele, porque o desviado é assim. O desviado é alguém que, pelo contato que ele teve com Deus, em algum momento da vida dele, ele não vai se sentir bem em lugar nenhum do mundo. Ele pode bater por onde bater, um dia ele volta. Lembre-se do filho pródigo. Eu estou falando do desviado, não do apóstata. O apóstata não volta jamais, porque ele não crê mais no evangelho. Então esse rapaz, ele se desviou. E interessante, quando ele queria se abrir, o que era natural acontecer? Que ele procurasse a mãe, porque a mãe era crente.
A mãe tinha um amor de Cristo, pelo menos teoricamente, né? A mãe iria entendê-lo, mas interessante, quando ele ia para a mãe não queria nem ouvi-lo, cortou a ligação com o filho. Para quem ele corria? Para o pai. Mesmo alcoólatra, o pai fazia por ele o que a mãe não fazia, abraçava, ouvia. Posso lhe dizer uma verdade aqui nessa manhã? Deus nos chamou para servir. Nós não estamos aqui para ser servidos. Nós estamos aqui para servir. Tenho certeza do que eu estou dizendo aqui. Né? Amém? E mais ele diz o seguinte para finalizar, né? Ele diz que a religião pura e sem mácula, ela guarda-se incontaminada do mundo. Não precisa dizer muita coisa. O mundo está aí com seus valores corrompidos. Cabe a mim e a você dizer não. Amém? Vou finalizar nessa manhã com uma historinha que eu ouvi ali e gostei. Imagine que todos nós que estamos aqui sejamos cegos, completamente cegos. E alguém chega aqui e liga essas lâmpadas e depois apague. Ligue e apague. Qual a diferença que isso vai fazer para nós que somos cegos? Nenhuma. Essa lâmpada acesa ou apagada só faz diferença para quem vê. Sabe qual é a minha oração no final desse sermão nessa manhã? É que esse sermão tenha trazido luz para a sua vida. E que você tenha conseguido enxergar, como eu também, que nós precisamos melhorar.